Olá, seja bem-vindo ao canal da Provança Saúde. Nós somos um canal destinado a colaborar com você que trabalha em auditoria, seja em auditoria para operadoras de saúde ou auditoria de prestadores de serviço, trazendo sempre vídeos com informações práticas e relevantes para o nosso dia a dia na auditoria. Hoje nós vamos falar sobre antibióticos em pediatria. Se você não me segue ainda, dá um clique aqui embaixo, segue a gente aqui no YouTube ou então nas nossas redes sociais. Aqui no YouTube nós temos divididos os nossos vídeos por séries, por playlists, lá de acordo com os temas, né, os diversos temas que envolvem esse nosso universo de operadoras de saúde. Você vai encontrar assuntos bem relevantes para o seu dia a dia de trabalho e de forma bem clara, bem esclarecedora, para que você possa aplicar no seu trabalho e com isso ter um melhor resultado, uma melhor qualidade de trabalho. Hoje eu trouxe para vocês alguns assuntos relacionados a antibióticos em pediatria. Por que eu escolhi esse assunto hoje? Porque eu estava, semana passada, auditando alguns prontuários de um hospital pediátrico e percebi que no momento de analisar o uso, a utilização e a cobrança de antibióticos, quando nós estamos falando de pediatria, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais apurado. Por quê? Porque a prescrição, quando o antibiótico é utilizado em pediatria, tem outras variáveis que precisam ser observadas, que muitas vezes na prescrição de um paciente adulto não são tão relevantes. A primeira delas é em relação à dose. A dose do antibiótico na pediatria, ela leva em consideração o peso da criança. Então, muitas vezes eu tenho um fracionamento, uma dose fracionada desse antibiótico, e isso eu preciso levar em consideração no momento de fazer a conferência dessa conta. Então, se o médico prescreveu uma miligramagem inferior ao que o produto traz no seu frasco, no seu conteúdo, isso me abre uma chave, porque eu tenho que pesquisar outras questões. Eu tenho que pesquisar qual é a estabilidade dessa droga depois que ela é diluída. Qual é a diluição indicada para esse produto, para esse medicamento. Tá? Qual é o protocolo que esse hospital utiliza nessas situações? Quais são as vias de administração indicada? Esse produto, ele precisa de uma infusão controlada ou não? Então, são tantas variáveis que precisam ser vistas para cada tipo de antibiótico que exige bastante empenho e bastante conhecimento do auditor. Tá? Nesse prestador que eu estava auditando, o que eu percebi? Que eles não têm essa noção de que muitos dos produtos que eles utilizam têm uma estabilidade que permite reaproveitar este frasco de medicamento nas doses subsequentes. Então, uma das faturas que eu vi, a cada dose de antibiótico prescrita, estava cobrado um frasco inteiro do medicamento. E isso não era pertinente, tá? Não tinha evidência pelo que estava prescrito, pela estabilidade do medicamento depois da diluição, pela forma de administração, que fosse necessária a cobrança de um frasco por horário. Tá? Não estou dizendo de forma alguma que isso não vai acontecer. Vai. Existem situações em que a droga ela não tem estabilidade depois de diluída. E aí sim, a cada novo horário de administração, eu preciso de um novo frasco de medicamento. Mesmo que eu tenha usado 1/3 do frasco anterior. O excedente, ele terá que ser desprezado. No caso da pediatria, isso acontece com muita frequência, Frequência no sentido de eu ter drogas que não são estáveis, após diluídas elas têm que ser usadas imediatamente e muitas vezes a quantidade que a criança precisa é muito pequena, então eu acabo tendo que desprezar esse excedente. Mas, se a droga que está sendo utilizada tem estabilidade, ela pode ser aproveitada nos outros horários. E aí entra a questão dos protocolos institucionais. O que este hospital prevê nessas situações? Eu não vou me detalhar nessa questão dos protocolos institucionais, porque eu quero fazer um vídeo específico disso. Tá? Um dos nossos próximos vídeos
dessa playlist de auditoria vai ser sobre isso. Como se inteirar do protocolo que foi estabelecido para aquele prestador e combinar isso com a auditoria. Tá? Então, no momento, acho importante que você, auditor, que audita ou avalia contas de atendimento em pediatria, fique atento a essas situações. Observe a prescrição médica, então qual é a medicação que foi prescrita, qual é a dose a ser administrada, qual é a frequência, né, da administração. Verifique se essa droga é estável, qual é a estabilidade dela antes e após a diluição, se ela precisa de uma infusão controlada ou não. Isso em pediatria é muito importante. Por quê? Porque as crianças normalmente precisam da infusão dos medicamentos numa velocidade menor do que o adulto. E muitas vezes a droga exige uma infusão controlada quando é feita em criança. Se a infusão controlada, eu posso fazer com bomba de infusor, eu posso fazer administração lenta. Qual é a forma exigida pelo fabricante, né, para a administração daquele produto? Atente aqui que essas informações muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, elas estão na bula do medicamento. É lá que eu vou buscar a evidência de que aquele medicamento precisa mesmo ser administrado em bomba de infusão. Tá? Não é só um protocolo institucional, mas também uma exigência do produto. Algumas drogas exigem mesmo infusão em bomba, infusão rigorosamente controlada. Então, para o auditor, verificar qual é o medicamento, verificar a dosagem prescrita pelo médico, verificar a posologia, quantas vezes ele vai fazer esse medicamento por dia, qual é a forma correta de administração, se o medicamento tem estabilidade ou não, se ele pode ser aproveitado nos outros horários ou se ele tem que ser desprezado a cada administração. E, por fim, não menos importante, a checagem de enfermagem. A enfermagem fez a checagem correta desse medicamento, tá? É evidente que ele foi administrado e que o paciente, né, a criança recebeu aquele medicamento. Todas esses detalhes fazem parte do trabalho do auditor, especificamente do enfermeiro auditor. Tá? Então, a minha intenção aqui com esses vídeos é colaborar com você, enfermeiro auditor, que está fazendo isso todos os dias na sua rotina de trabalho e que com essas observações, com esses lembretes, pode melhorar um pouquinho o seu trabalho no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado, vejo você nos próximos vídeos e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até lá!